Era uma noite sem lua, uma daquelas que cobrem a cidade de Santo Ângelo, no interior do Rio Grande do Sul, com uma escuridão tão espessa que parecia sufocar cada rua, cada esquina. O ano era 1968 e a cidade, como sempre, estava silenciosa. As poucas luzes das casas mal conseguiam vencer a noite fechada. A brisa gelada se arrastava pelos caminhos estreitos, mas não havia nenhum som que sugerisse algo fora do normal. Era a tranquilidade de um lugar onde os dias se arrastam sem pressa, como se o tempo ali fosse mais lento, mais seguro. No entanto, naquele momento, algo estava prestes a mudar. Eu e minha filha tínhamos a mesma rotina todas as noites. Quando o relógio batia às 6, pegávamos o caminho que levava até a capela da cidade. Era o único lugar que nos oferecia algum tipo de consolo, de paz. As paredes da capela guardavam rezas antigas, promessas silenciosas que sempre nos aqueceram o coração. Eu sempre sentia que ali era o nosso refúgio, o lugar onde as preocupações diárias se dissipavam como o pó ao vento. Naquela noite, no entanto, uma sensação estranha pairava no ar. O usual caminhar silencioso até a capela se arrastava, e eu não conseguia afastar a impressão de que havia algo mais, algo que não podia ser visto, mas que certamente estava presente. A escuridão parecia mais densa do que de costume, como se algo estivesse esperando, em silêncio, para nos seguir. O vento passou de leve, sussurrando algo que eu não conseguia entender, mas a sensação de desconforto continuava crescendo à medida que nos aproximávamos da entrada da capela. Uma sensação tão leve quanto a brisa, mas pesada o suficiente para nos fazer questionar se a noite seria de fato como as outras. Ao adentrarmos a capela, o silêncio que sempre prevalecia ali parecia ainda mais denso, como se o tempo tivesse parado. A luz fraca das velas no altar tremeluziu, criando sombras que dançavam nas paredes, como se a própria capela estivesse viva. Caminhei até o banco de sempre, minha filha ao meu lado, mas algo estava diferente. Algo não estava certo. O ar estava mais frio do que o normal e o som dos nossos passos parecia mais abafado, como se o próprio piso absorvesse o som. Foi então que ouvimos um sussurro fraco, quase imperceptível. Eu tentei ignorá-lo, pensando que fosse o vento passando pelas frestas das janelas, mas, à medida que nos aproximávamos do altar, o som se intensificava. Não era como o som de uma brisa leve, mas algo mais denso, mais grave. As palavras, ou o que quer que fosse, eram difíceis de entender, mas a sensação de que alguém ou algo estava ali, em silêncio, com uma presença invisível, crescia. A capela, um lugar de fé e calma, se transformava em algo ameaçador. Olhei para minha filha, tentando disfarçar o desconforto que começava a tomar conta de mim, mas ela parecia alheia, distraída pelos próprios pensamentos. Eu, no entanto, sentia o peso daquilo que não podíamos ver, uma tensão crescente no ar que tornava a simples tarefa de rezar quase impossível. O sussurro continuava, agora mais claro, mais perto. E então, sem saber de onde, o som se tornou mais forte. Algo estava nos observando. Conforme nos aproximávamos do altar, algo na atmosfera pareceu mudar, como se o próprio ar estivesse mais espesso, mais carregado. Eu tentei me concentrar, tentando afastar a sensação de que algo estava errado, mas algo me fazia olhar ao redor, como se estivesse esperando algo. E então, quando menos esperava, virei-me rapidamente
e vi. A princípio, pensei que fosse uma ilusão de meus olhos, talvez algum jogo de luz e sombra, mas logo percebi que não era. A figura estava ali, flutuando a alguns metros de distância. Era pálida, quase translúcida, com longos cabelos negros que caíam desordenados ao redor de um rosto que mais parecia uma máscara cadavérica. Os cabelos estavam sujos, cobertos por algo que lembrava terra, mas não era só isso que me fez parar. Seus olhos. Não havia olhos. Apenas espaços brancos, vazios, como se o próprio olhar daquela entidade fosse um abismo sem fim. A boca estava aberta, revelando dentes longos e afiados, como se uma besta estivesse ali, pronta para devorar. O silêncio na capela era quebrado apenas pelo som daquele sussurro incessante que agora parecia ecoar em toda a igreja. A figura se movia lentamente, mas com uma intenção clara. Havia algo de profundamente errado naquela visão. Não era um simples fantasma, era algo mais. A pressão do olhar daquela entidade foi o que me paralisou. Não sabia o que significava, mas sentia que ela me observava, não com curiosidade, mas com raiva, com um propósito sombrio. Meu corpo tremia e minhas mãos, que antes seguravam a minha filha com firmeza, começaram a suar. Não havia mais dúvida. A normalidade havia sido quebrada e a ameaça que pairava sobre nós era real. Algo maligno estava ali. O medo tomou conta de mim como uma onda avassaladora. Sem pensar, comecei a puxar minha filha, correndo em direção à porta da capela. O som de nossos passos apressados ecoava pelo silêncio opressor, e o ar parecia se fechar ao nosso redor, tornando cada movimento mais difícil. Eu não olhava para trás, mas podia sentir a presença da criatura, algo imenso, que pairava sobre nós como uma sombra escura. De repente não pude mais ignorar o que estava atrás de mim. Quando olhei rapidamente, vi a figura, ainda flutuando, avançando lentamente, mas com uma certeza assustadora. Não havia pressa em seu movimento, mas a ameaça era clara. Ela não se apressava, mas seguia cada passo nosso, sem desviar. Era como se soubesse que nos alcançaria. Não importava a velocidade com que fugíssemos. A porta da capela parecia estar longe demais, como se o próprio tempo tivesse desacelerado. E por mais que tentássemos correr, o caminho nunca terminava. O chão da capela, antes familiar, parecia agora um obstáculo, cada passo mais pesado, mais arrastado. O som do sussurro não cessava e a pressão da presença sobrenatural atrás de nós se intensificava a cada segundo. A sensação de que a criatura estava se aproximando, silenciosa e implacável, me fez sentir como se o ar fosse denso demais para respirar. Cada vez que olhava para trás, via a figura mais perto, ainda flutuando sem pressa, mas com um ódio claro em seus olhos vazios. Eu sabia que ela não desistiria. A única coisa que importava agora era escapar. Enquanto corríamos, o som dos meus próprios passos e o da minha filha misturavam-se com um sussurro inquietante que não cessava. O medo apertava meu peito, mas algo mais começou a surgir na minha mente, como uma lembrança antiga, enterrada por anos. Eu tentava me concentrar, tentando afastar os pensamentos, mas era impossível ignorar. Eu sabia o que aquela entidade representava. A figura, aquela mula sem cabeça, era uma lenda antiga, contada pelos mais velhos da cidade. Diziam que ela surgia quando algum ser humano profanava um lugar sagrado, uma área onde a fé era mais pura.
Havia histórias de pessoas que, ao desrespeitarem templos e igrejas, atraíam a fúria dessa criatura. Ela não se manifestava de imediato, mas esperava, paciente, até que a hora certa chegasse. E agora, enquanto corria com minha filha, parecia que aquela lenda estava se tornando real. Eu me vi questionando, quase em desespero. O que fizemos de errado? Eu sempre fui fiel, sempre respeitei os lugares sagrados, mas algo no meu passado começava a surgir, uma dúvida crescente. Talvez não fosse sobre a capela ou qualquer ato específico, mas será que, em algum momento, de alguma maneira, eu teria invocado essa fúria? Meu pensamento vagava entre as lembranças de anos passados, procurando uma resposta que ainda não tinha. Era impossível não sentir que essa entidade tinha algo a ver com mim. Algo que eu não compreendia, mas que agora, claramente, estava se manifestando. O pânico me consumia à medida que corríamos pela rua deserta, o som dos passos da criatura ainda ecoando, mais próximos a cada segundo. Minha filha, exausta e aterrorizada, tentava acompanhar, mas sua respiração ofegante tornava tudo ainda mais angustiante. Eu sabia que não podíamos parar, não podíamos sequer hesitar. A porta da nossa casa estava à vista, mas o alívio era curto. Algo me dizia que, mesmo estando em casa, não estaríamos seguras. A mula sem cabeça parecia nos seguir, como uma sombra implacável que se recusava a desaparecer. Quando finalmente chegamos à porta, com o coração batendo descompassado, a sensação de que a criatura ainda estava por perto se intensificou. Eu a sentia, uma presença ameaçadora, esperando, mesmo que a porta estivesse fechada entre nós. O que mais me assustava era que não parecia se limitar ao espaço da capela. Ela não estava atrás de nós apenas por termos profanado aquele lugar, mas algo mais profundo, mais pessoal, estava em jogo. Senti uma urgência crescente, um instinto que me dizia para encontrar uma solução. Mas o que poderia fazer contra algo tão imenso, tão fora de nosso entendimento? As histórias que ouvira sobre a mula sem cabeça começavam a se misturar com as memórias do meu próprio passado. Talvez a chave fosse entender sua origem, como o mal se arrastara até minha vida. Mas como? Como poderia lidar com uma entidade que não apenas perseguia, mas parecia ter raízes em mim, em algo que eu fiz ou deixei de fazer? O medo apertava meu peito, mas agora ele vinha acompanhado de uma nova sensação, uma necessidade urgente de encontrar um modo de salvar minha filha, salvar a mim mesma, ou aceitar que, de alguma forma, já éramos vítimas. Finalmente encontrei-me sozinha. A casa estava silenciosa, mas o peso do medo ainda pairava sobre mim, como uma névoa densa e sufocante. Minha filha dormia, exausta pela corrida, e eu, ainda tremendo, me permiti sentar, embora soubesse que a ameaça não havia desaparecido. A mula sem cabeça poderia estar à espreita, aguardando o momento certo. O que fizemos para atraí-la? Qual foi o erro que nos levou até aquele ponto? O som dos meus próprios pensamentos se misturava com o eco dos passos da criatura, como se a perseguição nunca tivesse realmente cessado. Foi então que, como uma lâmpada acesa em minha mente, a verdade veio à tona. Lembrei-me das histórias antigas, dos avisos dos mais velhos. A mula sem cabeça não era apenas uma criatura da lenda, era um símbolo de vingança, de castigo contra aqueles que violavam os espaços sagrados. Eu me lembrei de algo que fiz, algo que nunca deveria ter feito.
Durante uma das visitas anteriores à capela, tinha deixado uma vela acesa perto do altar, por pura distração. Era um ato simples, mas violento, para quem mantinha o lugar imaculado. Esse gesto, aparentemente inofensivo, havia sido suficiente para atrair a fúria da entidade. Aquela presença não era apenas sobre a capela, era sobre o peso do erro, o pecado de desrespeitar aquilo que era sagrado. Com esse entendimento, algo dentro de mim se acendeu. Eu não sabia se a oração seria suficiente, mas sabia que precisava tentar. Fechei os olhos e, com a voz trêmula, comecei a rezar. As palavras não eram apenas para pedir perdão, mas para purificar aquele espaço, para afastar o mal que se aninhava dentro de mim. O ar, antes denso, parecia se dissipar lentamente, e a pressão que me esmagava começou a aliviar. Era como se a criatura estivesse recuando. A tensão se desfez, mas a sensação de estar marcada para sempre ficou. Nunca mais voltaria à capela. A experiência havia me transformado, me mostrado que a linha entre o sagrado e o profano era mais fina do que eu imaginava. Minha fé, antes uma presença constante, agora se via envolta em uma sombra, um conhecimento sombrio que eu não podia esquecer. Eu tinha aprendido da maneira mais difícil que nossas ações, mesmo as mais pequenas, podem invocar forças além da nossa compreensão. Agora minha vida estava marcada por aquilo, e a paz que tanto busquei parecia, de alguma forma, perdida para sempre. O calor daquela tarde de verão era insuportável. O sol ardia implacável sobre a terra seca da fazenda e o suor escorria pela minha testa enquanto eu, Antônio Cardoso, tentava tirar o máximo de proveito da escassa sombra que o grande alpendre de nossa casa oferecia. A vida no campo sempre foi dura e a cada dia que passava parecia que o trabalho aumentava, mas a necessidade de sustentar a família me impelia a seguir, mesmo com a exaustão tomando conta do meu corpo. Era uma daquelas tardes em que o trabalho não cessa. Precisava pegar algumas ferramentas no galpão e assim, com o semblante cansado, me dirigi para o local, sem grandes expectativas, além de mais uma tarefa árdua. A porta do galpão rangia quando a abri, e uma densa sombra me envolveu imediatamente. O ambiente estava abafado, o cheiro de madeira antiga misturado com o aroma de ferrugem das ferramentas era familiar e reconfortante. Porém, algo estava estranho naquele momento. A princípio pensei que fosse algum animal se movendo entre as sombras, mas, ao me aproximar, percebi que o que estava ali não era nada que se pudesse chamar de simples criatura. Diante de mim, uma figura de pele escura, quase negra, e cabelos longos e emaranhados, se destacava contra a pouca luz que se filtrava pelas frestas da construção. Seus olhos, vermelhos como fogo, pareciam me observar com uma intensidade insuportável. Antes que pudesse dar um passo para trás, a criatura se moveu, começando a se aproximar lentamente. O ar ao meu redor pareceu gelar de imediato e um peso indescritível se abateu sobre mim. Meu corpo ficou paralisado, incapaz de se mover, como se alguma força invisível me segurasse. O frio percorreu minha espinha e, quando dei um passo atrás, a figura desapareceu tão rápido quanto apareceu, sumindo no ar como se fosse feita de fumaça. Fiquei ali, em pé, por longos segundos, com o coração disparado e a mente tentando compreender o que acabara de acontecer. Mas nada fazia sentido. Quando voltei para a casa, a sensação de que algo me observava
não me deixou mais. Nos dias que se seguiram àquele estranho encontro no galpão, tentei de todas as formas racionalizar o que havia acontecido. Pensei que poderia ter sido apenas um pesadelo ou uma alucinação provocada pelo cansaço. O calor do verão, o esforço no campo, talvez tudo isso tivesse mexido com minha mente. Mas à medida que o tempo passava, a sensação de que algo não estava certo só aumentava. Eu voltei ao galpão, movido por uma necessidade de entender o que tinha visto. A porta rangeu novamente e o ar quente e abafado me envolveu, mas algo estava diferente, como se a atmosfera estivesse carregada com uma presença invisível. A sensação de ser observado me tomou de assalto, mais forte do que antes, como se os próprios olhos da criatura ainda me seguissem. Decidi perguntar aos moradores locais. Com o tempo, algumas histórias começaram a surgir, falas sussurradas entre os mais velhos. Fui ouvindo sobre o Tupinambá, um espírito indígena vingativo que habitava essas terras. Eles contavam que esse ser possuía os corpos de suas vítimas, matando-as para coletar suas almas. Ninguém sabia ao certo como derrotá-lo, mas todos pareciam ter um temor profundo, como se o próprio nome fosse suficiente para trazer o pavor. Embora ainda cético, as histórias começaram a mexer comigo. As descrições das vítimas, com seus corpos desfigurados e os olhos vermelhos, pareciam se alinhar com o que eu havia visto. E a cada noite, a sensação de frio e a presença ameaçadora só aumentavam, tornando impossível ignorar o que estava realmente acontecendo. Nos dias seguintes, a sensação de ser observado se tornou ainda mais intensa, quase insuportável. Não bastava o sentimento vago de que algo não estava certo. Agora era como se o próprio ar ao meu redor estivesse carregado de uma presença ameaçadora. Cada passo que eu dava perto do galpão parecia ser vigiado, e por mais que tentasse ignorar, os sinais estavam lá, cada vez mais evidentes. Foi numa manhã cinzenta que encontrei as marcas. Ao lado do galpão, perto do velho tronco de um eucalipto, estavam pegadas estranhas, com um formato que não conseguia identificar direito. Eram grandes, com uma curvatura incomum, e o mais estranho, pareciam ter cascos, como os de um animal, mas de tamanho desproporcional. Eu tentei racionalizar, pensei que algum animal selvagem tivesse passado por ali, mas o peso daquelas pegadas não parecia natural. Naquela mesma noite, os sons começaram. Barulhos abafados, como se algo estivesse arranhando as paredes internas do galpão. Estrondos baixos, seguidos de passos pesados, que faziam a madeira ranger e estalar. Fui até o local para investigar, mas encontrei tudo em silêncio, como se o próprio galpão tivesse se calado diante da minha chegada. Não havia nada lá, exceto a escuridão e a sensação de que o espaço estava ocupado por algo invisível. Meus amigos e familiares começaram a perceber mudanças em mim. Não conseguia dormir direito, e quando conseguia, meus sonhos eram invadidos por aquelas imagens de olhos vermelhos e figuras sombrias. A obsessão pelo galpão crescia, e eu me vi cada vez mais afastado das pessoas, consumido por uma busca inútil por respostas. Já não sabia se aquilo tudo era real ou se minha mente começava a me pregar peças. Mas o frio na espinha e a presença constante me diziam que não estava simplesmente imaginando. A angústia que me consumia parecia atingir o seu auge nos últimos dias. Eu não sabia mais o que fazer, nem o que pensar. Aquela presença, aquela sensação de ser vigiado, havia se intensificado a um ponto que meu corpo já não reagia como antes.
O medo se misturava com a exaustão e eu não sabia mais o que era real. Tudo em minha vida girava em torno daquilo: o galpão, a criatura, o frio. Nada mais fazia sentido. Foi quando, em um dia de sol opaco, encontrei um velho morador da região, um índio que havia vivido por ali por muito tempo. Ele me viu perdido em pensamentos e, com um olhar que parecia saber exatamente o que eu sentia, começou a falar. Não precisou dizer muito, mas suas palavras eram pesadas, carregadas de um conhecimento que eu não imaginava possuir. Ele me falou sobre o Tupinambá, uma entidade vingativa que rondava aquelas terras há séculos. Aquele espírito, segundo ele, se vinga dos que desrespeitam a natureza ou invadem os territórios sagrados dos antigos povos. O Tupinambá tomava a forma de uma criatura com pés de casco e olhos vermelhos, e se alimentava da alma das vítimas que matava. Suas palavras fizeram com que tudo começasse a fazer sentido, mas também aumentaram a minha inquietação. Eu não sabia o que havia feito de errado, mas de algum modo, algo em minha vida devia ter atraído a ira dessa entidade. O velho me olhou nos olhos e disse, com uma voz grave: "Ele está à sua procura, Antônio. Você precisa entender o que fez, antes que seja tarde demais." A presença do Tupinambá tornou-se insuportável, uma sombra constante que me seguia em cada passo. Não era mais uma sensação vaga de ser observado. Agora era uma perseguição implacável. Cada movimento meu parecia estar sendo observado por olhos vermelhos e penetrantes, e a sensação de ser caçado se intensificava a cada dia. Não conseguia mais escapar daquilo, e aos poucos as alucinações começaram a tomar conta de minha mente. À noite, os pesadelos eram cada vez mais vívidos. Eu via a figura demoníaca em cada canto, seus olhos vermelhos me encarando, seus pés de casco batendo na terra, ecoando em meus ouvidos. Mesmo quando acordava, não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo seguido. Eu via aquela forma sombria em cada esquina da fazenda, no meio dos campos, na margem do rio, sempre à distância, sempre observando. Em uma dessas noites torturantes, decidi voltar ao galpão. Cheguei lá e encontrei uma cena que me fez tremer. O galpão estava completamente destruído. As paredes estavam marcadas com garras profundas, como se algo imenso e poderoso tivesse se arrastado por ali. Restos de objetos quebrados estavam espalhados pelo chão e o cheiro de podridão e de morte pairava no ar. O local que antes era familiar agora parecia um espaço de pura malignidade. Senti um frio cortante atravessar meu corpo. Estava perdendo o controle da situação. O medo me consumia, e a ideia de que não havia escapatória começava a tomar conta de mim. O Tupinambá estava atrás de mim, e a cada dia que passava, eu sentia que minha morte era inevitável. Eu não sabia mais o que fazer. O terror havia se apoderado de mim de tal forma que me perguntei se algum dia conseguiria escapar daquela perseguição. Não pude mais viver com aquele peso, com aquela presença constante me perseguindo. O Tupinambá me atormentava de uma maneira que nenhum ser humano deveria ser atormentado. Não era apenas o medo, era o fato de que eu estava sendo consumido por algo que não compreendia, algo que parecia imbatível. Mas finalmente cheguei à decisão. Eu precisava confrontá-lo. Armado com uma faca enferrujada, que pouco mais serviria do que para tentar manter a minha sanidade, caminhei em direção ao galpão mais uma vez. Cada passo era carregado de um terror indescritível, mas a necessidade de entender, de saber o que o Tupinambá queria,
me dava forças. Talvez fosse a última coisa que eu faria, mas não podia mais viver com essa sensação de perseguição. Quando entrei no galpão, ele estava lá. A figura demoníaca, com seus olhos vermelhos, sua pele escura e os pés de casco, me observava com uma calma aterradora. Não houve palavras, mas uma sensação, uma presença ainda mais forte do que antes, um poder esmagador que me envolvia. A luta que se seguiu não foi física, mas psicológica. Meu corpo inteiro parecia paralisado pela força de sua presença, mas minha mente desesperada tentava resistir. Eu olhei nos olhos do Tupinambá e questionei: "O que você quer de mim? O que fiz para despertar sua ira?" A resposta não veio em palavras, mas numa compreensão súbita. O Tupinambá, na verdade, não era apenas uma criatura sedenta por almas. Ele era uma vingança, uma força que surgia para punir aqueles que violavam a terra, os mortos e seus territórios sagrados. Percebi então que a única maneira de derrotá-lo era entender sua vingança, entender o segredo que unia minha família àquela terra. O espírito desapareceu novamente, mas antes de sumir, algo estranho aconteceu. Uma pista ficou para trás, algo que me fez perceber que a chave para resolver aquilo estava em desenterrar o passado esquecido da região. Não pude mais viver com aquele peso, com aquela presença constante me perseguindo. O Tupinambá me atormentava de uma maneira que nenhum ser humano deveria ser atormentado. Não era apenas o medo, era o fato de que eu estava sendo consumido por algo que não compreendia, algo que parecia imbatível. Mas finalmente cheguei à decisão. Eu precisava confrontá-lo. Armado com uma faca enferrujada que pouco mais serviria do que para tentar manter a minha sanidade, caminhei em direção ao galpão mais uma vez. Cada passo era carregado de um terror indescritível, mas a necessidade de entender, de saber o que o Tupinambá queria, me dava forças. Talvez fosse a última coisa que eu faria, mas não podia mais viver com essa sensação de perseguição. Quando entrei no galpão, ele estava lá. A figura demoníaca, com seus olhos vermelhos, sua pele escura e os pés de casco, me observava com uma calma aterradora. Não houve palavras, mas uma sensação, uma presença ainda mais forte do que antes, um poder esmagador que me envolvia. A luta que se seguiu não foi física, mas psicológica. Meu corpo inteiro parecia paralisado pela força de sua presença, mas minha mente desesperada tentava resistir. Eu olhei nos olhos do Tupinambá e questionei: "O que você quer de mim? O que fiz para despertar sua ira?" A resposta não veio em palavras, mas numa compreensão súbita. O Tupinambá, na verdade, não era apenas uma criatura sedenta por almas. Ele era uma vingança, uma força que surgia para punir aqueles que violavam a terra, os mortos e seus territórios sagrados. Percebi então que a única maneira de derrotá-lo era entender sua vingança, entender o segredo que unia minha família àquela terra. O espírito desapareceu novamente, mas antes de sumir, algo estranho aconteceu. Uma pista ficou para trás, algo que me fez perceber que a chave para resolver aquilo estava em desenterrar o passado esquecido da região. A pista que o Tupinambá havia deixado foi suficiente para me lançar em uma busca incansável pela verdade. Eu precisava ir além das lendas, além do medo. Algo em minha mente me dizia que a chave para tudo estava enterrada na história da terra, que agora chamava de minha. Assim voltei à antiga fazenda, um lugar que, embora familiar, agora me parecia completamente estranho.
como se os próprios campos estivessem guardando segredos que eu não estava preparado para desvendar. Foi lá, entre as ruínas de antigos ranchos, que encontrei o que procurava. No fundo de um velho poço, que tinha sido esquecido pelos moradores da região, desenterrei registros antigos que falavam sobre os primeiros colonizadores da fazenda. A revelação foi um golpe certeiro. Meus próprios ancestrais haviam desrespeitado uma aldeia indígena, expulsando os nativos para expandir suas terras. Os mais velhos falavam de uma promessa quebrada, um acordo não cumprido, e o Tupinambá, como espírito guardião, jurara vingança. Sabia agora o que precisava fazer. Realizei um ritual de reconciliação com os espíritos indígenas, pedindo perdão em nome de minha linhagem e tentando restaurar o equilíbrio entre os vivos e os mortos. Foi um processo doloroso, e a presença do Tupinambá parecia me observar, cada passo meu sendo medido com a precisão de um castigo iminente. Mas ao fim, o espírito se afastou, sua forma se dissipando na névoa. Antes de desaparecer por completo, ele me falou em um sussurro gutural: sempre estarei observando. Se os erros de seu sangue se repetirem, o preço será cobrado. Vivia eu, José Silva, em uma casa isolada nos campos de São Gabriel, Rio Grande do Sul, no ano de 1974. A casa, simples e de construção antiga, era cercada por campos vastos e matas fechadas, tão densas que pareciam engolir qualquer vestígio de luz. A solidão daquelas terras me acompanhava dia após dia. E nas noites sem lua, essa solidão tomava proporções ainda mais assustadoras. Ouvi várias vezes o vento uivando entre as árvores, como se sussurrasse segredos de tempos passados, mas por mais que tentasse afastar tais pensamentos, algo em mim sentia o peso daquelas florestas. As pessoas da cidade falavam de histórias antigas, de figuras que surgiam no fim do dia e que desapareciam com a névoa da madrugada. O homem do capuz, dizia-se, era uma dessas entidades. Diziam que ele vagava pelas estradas à procura de suas vítimas, atraindo-os para a morte com um olhar penetrante, uma presença que era impossível ignorar. Sempre tratei tais histórias como lendas criadas para assustar os mais jovens. Afinal, quem acreditaria nisso? Naquela noite, depois de um baile que se estendeu até tarde, o cansaço me levou a tomar uma decisão que talvez tenha sido impensada. Ao invés de voltar pelo caminho principal, como de costume, resolvi cortar pelo atalho de terra que passava pelo mato. Algo me empurrava. Talvez o desejo de chegar logo em casa, ou talvez uma imprudência própria da juventude. A escuridão daquela noite parecia mais espessa do que o normal. A cada passo, a sensação de que algo estava à espreita aumentava, mas eu segui em frente, ignorando o arrepio que subia pela espinha. O vento se intensificou e a sensação de inquietação tomou conta de mim. Algo me dizia que talvez tivesse feito uma escolha errada, mas já era tarde demais para voltar atrás. A estrada à minha frente parecia cada vez mais deserta e eu, em silêncio, seguia por ela, sem saber que a verdadeira história daquela noite estava prestes a se revelar. Enquanto avançava pela estrada de terra, algo no ar começou a mudar. A quietude da noite foi quebrada por um silêncio pesado, e a escuridão ao meu redor parecia engolir ainda mais a minha figura. Eu já não via mais o caminho com clareza, e o que antes era um simples atalho, agora parecia uma passagem sem fim. Foi quando a neblina apareceu, espessa e densa,
surgindo de repente como uma cortina que descia sobre o mundo. O ar ficou mais denso, quase impossível de respirar, e a sensação de opressão aumentou a cada passo. Era como se estivesse sendo puxado para algo que não fazia sentido. A estrada, agora quase invisível, estava coberta por uma neblina tão espessa que eu mal podia distinguir os próprios pés. O vento, que antes uivava nas árvores, agora se calara, como se o próprio ambiente tivesse se tornado hostil. Foi então que eu a vi. Uma figura alta, envolta em um manto negro que parecia se fundir com a escuridão. O capuz cobrindo seu rosto não deixava ver nada, mas de alguma forma eu sabia que ela me observava. Seus passos eram lentos, mas o som deles, como se surgissem do fundo da terra, ecoava pela estrada, e eu sentia cada um deles se aproximando. O medo me apertou o peito, e a pressão em minha garganta aumentou como se algo estivesse tentando me sufocar. O ar ficou ainda mais denso, e eu mal conseguia respirar. Quando a figura estendeu a mão, eu quase perdi os sentidos. O terror me paralisou. O vazio de sua boca me aterrorizou como se fosse o próprio abismo. Algo me dizia para correr, para fugir, e foi exatamente o que fiz. Corri sem olhar para trás, com os pés arrastando pelo caminho, até finalmente chegar em casa. Mesmo assim, os olhos daquela criatura ainda me seguiam na neblina, fixos e intensos. Algo sobrenatural estava em movimento, e eu mal conseguia processar o que acabara de acontecer. Cheguei em casa em um estado de pânico total, ofegante e com o coração acelerado. O medo parecia ter me paralisado, mas a urgência de me proteger me impulsionou a agir rapidamente. Tranquei a porta com força, joguei a chave na gaveta e verifiquei todas as janelas, cada uma delas com as cortinas pesadas puxadas. Cada ruído, cada sombra fazia meu corpo se arrepiar. Algo me observava. Eu podia sentir. O silêncio tomou conta da casa, mas a inquietação permaneceu, como se algo ainda estivesse lá fora, à espreita. Fui até o canto da sala, onde acendi uma vela, tentando convencer minha mente de que tudo não passara de uma ilusão. Eu devia ter sonhado. As histórias contadas pelos mais velhos, as lendas sobre o homem do capuz, tudo parecia uma explicação plausível para a minha mente assustada. Tentei descansar, deitar no sofá, mas os sons que vinham do lado de fora me atormentavam. Os passos eram claros, nítidos, distantes, mas estavam lá. Um eco, um arranhar no chão. O vento uivava mais forte agora, parecia como uma voz distante, uma mensagem que eu não queria ouvir. Cada onda de vento parecia mais ameaçadora. Olhei pela janela, mas a escuridão só me devolveu um vazio. Aquele olhar. Eu sabia que ainda estava ali. Tentava me convencer de que tudo não passava de uma alucinação, mas os passos estavam mais perto, como se estivessem rondando minha casa, esperando. Eu sabia que aquilo não era um pesadelo. O mal me seguia. Nos dias que se seguiram, a sensação de ser observado nunca me abandonou. Eu me afastei ainda mais de todos, trancado dentro da minha casa, sem coragem de sair. O medo já havia tomado conta de cada pensamento, e as noites se arrastavam como um pesadelo que não tinha fim. O peso daquilo que vivi naquela estrada parecia me sufocar. Eu sabia que não estava mais sozinho, que algo estava aguardando. Foi então que, em uma dessas tardes sombrias, decidi procurar respostas. Fui até os mais velhos da cidade, homens e mulheres cujas histórias sempre pareciam mais misteriosas e sombrias. Eles falavam em sussurros, com olhares furtivos,
como se temessem que algo os ouvisse. Logo entendi que minhas suspeitas estavam certas. O homem do capuz não era apenas uma lenda. Era um espírito vingativo, um ser maligno que, segundo as histórias, surgia nas estradas à noite, especialmente nas que se perdiam na escuridão do mato e da neblina. Disseram-me que ele atraía suas vítimas, levando-as para o fundo da floresta, onde desapareciam sem deixar vestígios. Alguns falavam de desaparecimentos antigos, de pessoas que haviam sido vistas pela última vez naquela estrada, os nomes esquecidos e as histórias nunca resolvidas. A cada palavra que ouvia, o pavor dentro de mim aumentava. Eles falavam da força maligna que nunca se afastava, da presença constante do espírito, que só escolhia aqueles que estavam destinados a ser suas próximas vítimas. A cada relato, uma certeza me invadia. Eu era o próximo. O pânico começou a tomar forma dentro de mim, e eu sabia que fugir não era mais uma opção. A entidade já tinha me marcado. Eu precisava encontrar uma forma de me proteger, mas no fundo sabia que ao tentar entender já estava perdido. Não aguentava mais. A presença do homem do capuz me perseguia a cada passo, a cada noite. Dormir se tornara impossível e o medo me consumia de dentro para fora. A ideia de viver assim, sempre correndo, sempre olhando para as sombras, me fez tomar uma decisão que àquela altura parecia a única saída. Eu enfrentaria a criatura. Era um impulso desesperado, movido pela vontade de retomar o controle da minha vida. Naquela noite, sem lua, a escuridão parecia mais profunda e a neblina mais densa. Com um facão em mãos, peguei o que pude para me proteger, mas sabia que não era isso que me daria força. Eu não sabia o que enfrentava, mas sentia a necessidade de encarar de frente aquele mal. A estrada de terra parecia mais longínqua do que nunca, e cada passo que dava me afastava ainda mais da segurança da minha casa. A neblina surgiu, densa e impenetrável. A figura apareceu à minha frente como se tivesse surgido das próprias sombras, mais alta, mais imponente e com os olhos queimando em uma intensidade infernal. Eu sabia que não havia mais como voltar. Avancei com o facão, o suor escorrendo pelo rosto, mas quando dei o primeiro passo, algo me atingiu com uma força invisível, uma pressão que quase me fez cair. Não era uma luta física, era algo muito mais profundo. Eu estava em uma batalha de vontades e a sensação de impotência tomou conta de mim. A força daquela presença parecia esmagadora. Eu recuei, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, mas o medo me empurrava para trás. Fugir parecia ser a única opção, mas no fundo, eu sabia que a resposta não era correr. Algo dentro de mim começava a perceber que a verdadeira luta não era contra um ser, mas contra uma maldição que estava além da minha compreensão. Desesperado para encontrar alguma explicação, busquei mais uma vez os mais velhos da cidade. Alguns estavam dispostos a falar, outros evitavam qualquer menção àquele nome, mas, finalmente, encontrei um homem idoso, conhecido por muitos como um guardião das antigas histórias. Ele sabia mais do que qualquer um sobre o homem do capuz. Sentado em sua cadeira, o velho olhou para mim com olhos cansados e começou a contar a história que, até então, eu só conhecia como lenda. O homem do capuz não era uma entidade qualquer, mas um homem que havia vivido em São Gabriel há muitos anos. Ele fora injustiçado, acusado de um crime que não cometera, e em meio ao desespero,
fora levado por um grupo de moradores que o mataram na escuridão da floresta. Sua alma, cheia de raiva e dor, nunca encontrou descanso. Ela se transformou em um espírito vingativo, condenado a perseguir aqueles que ousavam se aventurar à noite nas estradas. A única forma de quebrar esse ciclo de dor e vingança, revelou o velho, seria um sacrifício. Não algo material, mas um ato de perdão, algo que fosse de valor para o espírito. O mal que o homem do capuz carregava só poderia ser apaziguado através do reconhecimento de seu sofrimento, uma oferta de compaixão que quebrasse sua raiva. Ouvi aquelas palavras com uma sensação amarga de impotência. Eu sabia que precisava fazer algo, mas o medo de minha própria vida me impedia de enxergar uma saída. No entanto, essa revelação trouxe uma pequena chama de esperança. Talvez houvesse uma maneira de finalmente acabar com o pesadelo. Com o coração pesado e o espírito tomado por uma mistura de medo e resignação, tomei a decisão final. Eu não tinha mais escolha. Sabia o que precisava ser feito para quebrar o ciclo de perseguição e sofrimento. Munido de um objeto precioso que pertencera à minha família, um antigo relógio de bolso, símbolo de nossa linhagem e das perdas que jamais poderiam ser esquecidas, parti em direção ao local onde, pela primeira vez, havia cruzado o caminho do homem do capuz. A estrada parecia mais sombria do que nunca, e o ar estava denso, como se o próprio ambiente soubesse o peso do que estava por vir. Cheguei ao ponto exato onde a figura havia surgido, e lá, sozinho e com a neblina começando a tomar forma novamente, coloquei o relógio no chão, de frente para o vazio. Não havia mais retorno, era a minha única chance. Eu estava oferecendo não só o objeto, mas o reconhecimento da dor de um homem injustiçado, das falhas do passado e de uma tragédia que se repetia em meu pesadelo. O vento começou a soprar mais forte e a neblina se adensou. Então, como uma sombra surgindo do abismo, a figura apareceu, seus olhos ainda ardendo, mas de uma forma menos ameaçadora. Não havia mais raiva, apenas uma presença de lamento. A criatura se aproximou como se estivesse ponderando sobre o sacrifício, até que, com um suspiro final de vento, desapareceu na escuridão. A perseguição terminou. O peso que eu carregava parecia dissipar-se junto com a neblina. Retornei para minha casa mais sábio, mas com a certeza de que aquela noite jamais seria esquecida. O mal havia sido apaziguado, mas a memória de tudo o que vivi, da sombra que me perseguiu, ficaria comigo para sempre.